Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Ambev, a BEV3, pregão desta terça-feira, dia 9 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado já existente no canal e também as análises diárias, não só diárias como também semanais. Por exemplo, análise especial como esta são 2 por semana pelo menos. E também tem as análises de fechamento do pregão, todo o encerramento de pregão e ainda a live todos os dias, o radar do mercado a partir das 10h45. Então é simples o processo de você se inscrever aqui no canal. Basta você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência, ou seja, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção que vai aparecer para se inscrever no canal. Se essa imagem inscreva-se não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter a opção para você clicar no botão de se inscrever no canal. E se você deseja receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, o acompanhamento de todas elas, o registro dessas recomendações que eu faço desde agosto de 2010 publicamente no meu site e, consequentemente, informo o fechamento de todas as operações e o resultado delas, de forma transparente. Você ainda vai receber carteiras de ações, 2 carteiras de ações, uma revisada semanalmente, outra mensalmente, informações relevantes durante o pregão e vídeos exclusivos. Tudo isso no seu celular e também no seu desktop. Para que você tenha acesso a todo esse conteúdo, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. E o link direto de acesso à loja da Apple e à loja do Google, tanto para iOS quanto para Android, está aqui na parte inferior desse vídeo. Na descrição desse vídeo você tem os links de acesso direto ao aplicativo, tanto na loja da Apple quanto do Google. Então vamos aqui na análise especial falando sobre a Ambev, tanto no gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. A ideia dessa análise especial é traçar um cenário como um todo no ativo, falando desde quem atua mais focando no longo prazo, para quem trabalha um pouco mais na questão do médio prazo e para quem trabalha um pouco mais na questão do curto prazo. Então, ou seja, de diferentes perfis de investidores, qual o cenário do papel e o que eu faria em relação a esse ativo com o cenário atual que ele tem. E usando, logicamente, análise técnica, que é a minha especialização. Primeiramente, no gráfico anual, nós temos um ativo que está dentro aí de candles descendentes, máximas e mínimas descendentes, ou seja, a máxima cada vez mais baixa que a máxima anterior, pelo menos nos 2 últimos anos, representando o quê? Um movimento de baixa do gráfico anual. Um cenário que torna o quê? Mais arriscado as operações em cima desse ativo. Se você tem uma característica de movimento de queda num gráfico anual, significa dizer que em média, você não vai ter um ano que vai vir forte para cima. Seria mais provável ter a continuidade do movimento de baixo. Logo, qualquer situação de buscar compra em um prazo maior teria que ser um pouco mais restritivo ou exigente para buscar entradas pensando em colocar capital nesse ativo para um prazo maior, porque ele passa por um momento ruim. Pelo menos esse momento ruim vem lá desde 2018, 2019 ainda subiu, mas 2020 aí caindo. Então, papel dentro de um movimento de baixo no gráfico anual. O ponto relevante aqui é que está testando um patamar que ficou parado aqui uns 2 anos, que é um patamar que funciona como suporte e pode trazer um processo de recuperação após ter testado a média móvel exponencial de 13 períodos, que é um nível de suporte. E aí cabe a nós olhar para prazos menores e identificar esse processo de recuperação por parte dos compradores, porque nesse momento os vendedores estão aí atuando um pouco mais em cima desse ativo, estão com mais controle da situação em cima desse ativo, apesar de um cenário mais de tendência de alta de longo prazo, mas está precisando aqui gerar um sinal mais relevante novamente para cima, principalmente em prazos menores que eu vou demonstrar aqui agora. Então, outro ponto aqui importante é o gráfico quadrimestral. No gráfico de 80 dias nós temos aqui a ação estava dentro de uma tendência de alta, veio aqui, anulou essa tendência de alta, perdeu a mínima do fundo anterior, oscilou abaixo, perdeu a mínima do fundo anterior e veio e montou um pivô de baixa no gráfico quadrimestral. Significa dizer que o ativo está dentro de uma tendência de baixa e isso aumenta-se o risco das operações na ponta compradora. Isso não significa dizer que o ativo não vai subir, significa dizer que aumenta-se o risco de posições de compra de prazo maior. Por quê? Porque se está dentro de uma tendência de baixa, a tendência, em média, seria ter algo mais para baixo.
como é que a gente pode avaliar se o ativo começou a gerar uma recuperação um pouco mais importante aqui e, consequentemente, melhorar o cenário para um prazo maior? Eu vejo dois níveis importantes de preço aqui. Primeiramente, ali na faixa dos R$ 14,50 e o outro nível de preço na faixa ali em torno dos R$ 16,80 a R$ 17,00. São dois tetos, vamos dizer assim. O que era um piso antes, olha só como isso aqui era um piso, ó, um suporte, era uma resistência que virou suporte por 3 testes aqui consecutivos, né? 3 testes aqui nesse processo de fundos, tentativa de fundo, e agora virou ou tende a virar um teto, uma zona de resistência, um local onde o preço pode parar de subir e começar a cair. Então, dentro do que nós temos aqui, pegando o Fibonacci, colocando no último movimento de queda, dá para perceber que dos 14,50 passa justamente numa retração de 50% do que caiu, o que reforça esse patamar como um patamar de resistência ainda mais importante. Se você tem vários níveis de preço aqui na região dos 14,50 que funcionam como resistência, então você tem um conjunto de resistência e aumenta a importância desse patamar. Ou seja, qual o sinal interessante que pode acontecer nesse ativo, por exemplo, no gráfico quadrimestral, que vai representar mais força para os compradores? Um fechamento de um candle para cima dos 14,50 e o próximo candle já gerar nova máxima. Isso já seria um sinal um pouco mais relevante. E qual seria o próximo desafio dessa ação? Na faixa dos R$ 15,76 pelo Fibonacci aqui aplicado no gráfico quadrimestral. Então nós temos um movimento de baixa no gráfico anual e a tendência de baixa no gráfico quadrimestral, o que torna um risco maior para as operações de longo prazo em cima da Ambev. Ou seja, se eu tivesse que escolher esse ativo, colocar esse ativo, fosse obrigado assim, ó, quero esse ativo para o longo prazo, eu colocaria menos capital. Pode se recuperar, Adalto? Pode, como qualquer outro papel pode se recuperar. Mas, em média, tem ativos que eu considero mais interessantes do que a Ambev para o longo prazo. Então, na hora que a Ambev gerar um sinal um pouco mais relevante, pode entrar justamente no processo de ser um dos ativos mais interessantes para pensar no longo prazo dos 100 ativos que eu acompanho. Mas, nesse momento, eu vejo um risco maior em cima do ativo para entradas de prazo maior. Quando eu falo entrada de prazo maior, que você está buscando ali 6 meses ou mais, ficar posicionado, 1 ano ou mais ficar posicionado, você tem um risco um pouco maior em cima desse ativo nesse momento. E olhando para o gráfico mensal, nós temos a ação numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico mensal, e agora passando por um movimento de subida, que se chama uma correção da tendência de baixa. Onde está chegando essa tendência, esse movimento de subida? Na região dos 14,50, que no mensal está claro também ali que era uma região de resistência. Olha os fundos aqui, ó, no mensal. E aqui batendo agora como resistência também. A média, acima disso tem ali um patamar que é na faixa ali em torno dos 15,05, R$15 basicamente, próximo desafio. E depois a média móvel exponencial de 3 períodos em 15,25. Colocando o Fibonacci, as retrações aqui do Fibo em cima desse último movimento de queda, dá para perceber que a ação está justamente numa retração de 50% desse último movimento de baixa no gráfico mensal. E 3 meses aqui tentando uma recuperação. Olha só, 3 meses caindo e 3 meses depois que fez essa mínima, 3 meses tentando se recuperar. Até agora, o que está subindo em 3 meses não conseguiu nem anular o que caiu em apenas um mês. Então ainda não é algo tão relevante, apesar de ser um mês bem positivo, com alta de 14,58%, no ano ainda está caindo ali na casa de 23%, a ação está num ponto realmente importante no gráfico para avaliação de força. Aí a gente tem que olhar para um gráfico de menor periodicidade para verificar como está chegando nesse nível de importante de resistência na faixa dos R$ 14,29 a R$ 14,50. Qual o próximo nível importante de retração do Fibo? 61,8%, que aqui no mensal é 15,40 e lá no gráfico quadrimestral que a gente colocou na faixa dos 15,80. Seria outro nível importante de resistência pelas retrações do Fibo para a Ambev. Então ela está num momento ou seja, um teto importante no preço. Se olharmos para a Ambev e ela conseguir superar essa região, fechar um mês aí para cima da região preferencialmente dos R$ 15
e passar a proporcionar sinalizações de alta já acima dessa região de 15 a 14,50, usando isso como um piso, como um suporte, vai aumentando a probabilidade de recuperação da tendência de prazo maior e da expectativa de subida num prazo maior, que a gente teria que monitorar. Como é que nós estamos? Então a tendência é de baixa no gráfico mensal, no gráfico quadrimestral e dentro do movimento de baixa no gráfico anual, ou seja, o cenário gráfico de longo prazo não está tão interessante para esse ativo. E no gráfico semanal temos uma tendência de alta. Então aqui está positivo. Se temos no médio prazo, gráfico semanal ali no médio prazo para o curto prazo, uma tendência de alta, então é um ativo que nesse momento está mais interessante para as operações de curto prazo. Fez um movimento muito forte para cima, um candle, uma semana muito forte para cima, que gerou um pivô de alta, podemos até falar numa formação de um W aqui no que ela fez, pegando essa formação desse W que ela gerou, formação de um W que ela gerou e fazer a projeção desse pivôzinho de alta, projeção clássica, teríamos um objetivo por volta dos 15,45. Projeção de quê? Então, de tudo que subiu, suponhamos que aqui subiu R$10, só uma suposição, né? Só para entender. Então, projetando 61,8% dos R$10 aqui para cima, que seria na faixa de 6,18, 61,8%, então a gente teria esse movimento aqui para cima batendo nos 15,45. E o interessante é que a projeção de alta dos 61,8% desse pivô bate em 15,45 e a retração do gráfico mensal daqui para cá bate ali no 61,8%. Então temos um nível importante na faixa dos R$15,40. Em termos de preço, já vimos no gráfico mensal que tem uma resistência importante nos R$15 e aqui no gráfico semanal nós temos esses dois fundos aqui anteriores, ó, que temos aqui na faixa dos 14,60, ali por volta dos 14,60 até os 14,84, região mais importante de resistência proativa aqui pelo gráfico semanal. Depois de uma longa semana para cima, aumenta a probabilidade da gente ter uma semana de correção, ou uma semana mais lateral, um candle pequeno, ou mesmo até um candle de baixo. Se não for algo tão grande para baixo, vai aumentar a probabilidade de ter uma próxima semana, a semana seguinte, a semana que inicia ali no dia 15 de junho, na segunda metade do mês, vai aumentar a chance de ter algo mais para cima, que seria o caminho de poder buscar a região lá dos 15,40. Por esse motivo é interessante para buscar operações de compra de curto prazo após uma correção. Seria primeiramente importante para manter uma expectativa mais positiva que está sendo gerada nesse momento, tanto no gráfico semanal que no gráfico diário que eu vou mostrar, de tendência de alta. Importante não mais voltar a fechar para baixo dos R$13, que é essa região ali do topo anterior 13,28 e também junto da média móvel exponencial de 13 períodos. Se fizer um sinal muito relevante desse assim para baixo, depois, por exemplo, de um candle de indefinição, tiver uma semana forte para baixo, vai aumentar a probabilidade de queda do preço dessa ação, alinhado com a tendência de baixa do mensal, com a tendência de baixa do quadrimestral, enfim, prazo acima vai falando um pouco mais forte, e aí é a hora que a gente precisa ler aqui o comportamento de compradores e vendedores em cima de um nível de preço importante, onde vai começar um processo, pode começar um processo de mudança de uma tendência de prazo maior através dessa avaliação que a gente pode fazer por meio da análise técnica. Então, para essa semana, chance um pouco maior de ter uma semana mais lateral ou mesmo de correção, dependendo da semana, sim, daria para você até buscar uma entrada para pegar uma próxima semana positiva. Não que isso é uma certeza, não existe a palavra certeza no mercado de renda variável, mas trabalhando com probabilidade, daria para buscar esse tipo de entrada no ativo. E a outra forma seria o quê? Olhar para o gráfico diário e ver que o papel está dentro de uma tendência de alta de topos e fundos ascendentes, ok, beleza, tendência de alta. Monitorar um movimento de correção do preço para buscar uma entrada. Comprar próximo dos 14,50 não me parece ser uma escolha, né? Vamos dizer assim, uma decisão mais assertiva em termos de relação risco-retorno, porque você tem os 14,50 como resistência, você tem os R$15 como resistência e depois os 15,40. Então, quanto mais distante tiver desses números, melhor fica para se buscar essa compra. E avaliando, logicamente, a força por parte dos vendedores. Se não for muito forte para baixo, aumenta a probabilidade de ter algo mais para cima ainda. Perda da mínima do candle anterior para quem está comprado no swing trade depois de um longo movimento de subida seria um sinal de saída para uma operação de curto prazo, operação de swing trade.
Isso aqui é um sinal que aumenta a probabilidade de ter acabado esse movimento de subida e ter um movimento de baixo, um movimento lateral. Corrigiu, gerou sinalização de alta, usando ali, por exemplo, um topo anterior como suporte na faixa dos 13,38, até a média que está em 13,28, tem um gap aqui na faixa dos 13,38 também, parando aqui em cima desse nível, gera a possibilidade de se buscar a operação de compra de fundo ascendente. Colocando o Fibonacci nesse último movimento de subida, dá para perceber que nós temos ali uma retração de 13,77 e 13,46. Ou seja, nessa faixa de preço, na verdade 13,77 e na verdade até mais distante, né? Quanto mais dentro for, quanto mais próximo chegar da região dos 13,46 a 13,16 e gerar sinal de alta, já naquela região que é importante permanecer acima dos R$13, melhor seria para se buscar essa entrada. Você teria espaço não só para os 14,50, mas também para a região dos R$15 e depois dos 15,40. Então são os níveis aí que eu vejo cenário positivo, então, de maneira geral, para compra no curto prazo, para a Ambev, após o processo de correção. Compra de médio prazo, gráfico semanal, para você entrar aqui e ficar posicionado há algumas semanas, já ficou um movimento um pouco mais puxado para cima. Então, eu focaria um pouco mais numa compra mais de curto prazo, num gráfico de menor velocidade como um gráfico diário. E focaria mais em operações de prazo maior se ela começar a gerar sinais de alta acima dessa região dos R$14,50 a R$15. Passar a usar essa região como um patamar de suporte. Enquanto isso não acontecer, eu acredito que tem ativos dentro da minha avaliação, né, dentro do que eu costumo trabalhar, dentro do meu perfil e metodologia, acredito que tem ativos mais bem configurados para essas operações de prazo maior do que da Ambev. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e até a próxima.